Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, meus amados, e com esse sorriso que Deus deu para você, óbvio que não é para você sorrir para o espelho, né? É para sorrir para alguém, cumprimentar, dizer, seja bem-vindo em nome de Jesus. Faça isso agora, cumprimente essa pessoa tão especial que está aí ao seu lado. Você que está em casa, nos vendo pela internet, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, obrigado por ter acessado o nosso site. E a tecnologia está nos aproximando, não é? Mas queria convidar você para vir para cá também. Aqui tem abraço, é mais gostoso. Joia. Queria fazer a pergunta: quem é que esta semana foi abandonado por Deus? Orou, Deus não respondeu, Deus não cuidou, você ficou na mão e desistiu de Deus porque Deus falhou. Tem alguém assim? Foi abandonado por Deus essa semana, Deus não agiu? Levante a mão. Não estou vendo ninguém, ainda bem, né, irmãos? Porque, irmãos, todos os dias, ao acordar, nós temos de nos dar conta de que na madrugada, enquanto dormíamos, o Senhor estava despachando lá no trono da graça dele. Ele estava renovando as suas ternas misericórdias que não tem fim. Isso é bom demais, não é? Contar com a misericórdia de Deus, com o favor de Deus, com o seu cuidado dia e noite, dioturno o cuidado de Deus. Por isso nós temos motivo para nos alegrarmos, para exultarmos na presença de Deus. Então, não deixe o seu coração ficar distraído, mas olhando para o alvo, olhando para o Senhor e dando a Ele a sua gratidão. Vamos cantar. Glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, correndo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tão vasto de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus temos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém, oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque esse amor é inigualável. Esse amor, Pai, é difícil de ser descrito com palavras,
pois vai além da compreensão humana, vai além de toda possibilidade de uma gratidão aceitável, papai. O Senhor precisa nos ajudar a sermos gratos, e o Senhor precisa nos ajudar com o teu Espírito, levando, conduzindo a gratidão do nosso coração a ti, pois aquilo que o Senhor fez é tão grande, é tão inominável, inenarrável, Pai, que as nossas palavras são muito pobres, rasteiras, são pueris mesmo, mas contamos com a intercessão do teu Espírito, colocando diante do Senhor a gratidão, a glória, a honra e o louvor por aquilo que o Senhor tem sido e tem feito na nossa vida. Nós bendizemos o seu nome, te agradecemos pelas famílias que aqui estão. Ó Pai, foi uma decisão do nosso coração estar aqui, para termos comunhão uns com os outros, mas principalmente para prestar um culto agradável, aceitável, racional, em espírito, em fé, em verdade para o Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, tem misericórdia de nós mais uma vez, e dá que o nosso coração seja sincero, contrito, que ele se curve diante do Senhor, e com a ajuda do Espírito Santo, nós toquemos o seu coração com nossa gratidão, em tudo, Pai, em tudo, em cada momento na nossa vida, não só aqui. Pai, nós não queremos eleger um dia, o domingo, nenhum lugar, o templo para a nossa adoração, porque a tua palavra nos ensina muito claro que o templo é o mundo, todas as possibilidades de nós irmos e virmos, de atuarmos, de nós termos família, trabalho, escola, amizades, tudo isso é a oportunidade de, nos relacionamentos, com a ética do reino de Deus, prestar um culto agradável ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a tirar da nossa cabeça, do nosso coração, que esse é o lugar do culto. O culto se faz todo dia, em todo lugar, e o Senhor quer um culto em espírito e em verdade. Dá, Pai, que o teu Espírito nos ajude a entender isso, que lá no relacionamento conjugal, no leito do amor, ó Deus, ao redor da mesa com os filhos, na mesa do trabalho, no campo, onde estivermos, papai, que a nossa vida seja culto perene ao seu santo e maravilhoso nome. É assim que nós oramos agradecidos, e pedimos também a sua bênção para essa pessoa que nos vê aí do outro lado do mundo, Senhor, acessando pela internet, talvez um dos nossos missionários, sentindo-se sozinho, sentindo-se, ó Deus, esquecido por nós, pela igreja. Pai, tem misericórdia, manifesta o seu poder, abençoa esta vida. É assim que nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Ainda em pé, irmãos, vamos falar daquela segurança que nós temos na pessoa do nosso Senhor. Eu estou seguro, eu não preciso temer nada nem ninguém, porque o Senhor é comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, inclusive problemas, não é, irmão? Se nada faltará, inclusive os problemas, mas aí é que está a diferença. Nós temos o Senhor conosco, sabemos que não estamos sozinhos, não é? No momento da dor, da aflição, da dificuldade, daquele momento da ansiedade por uma decisão, alguma coisa que vai acontecer, está fora das nossas mãos, fora do nosso controle. Ainda bem que temos assentado no alto e no sublime trono o Todo-Poderoso, o Deus Santo. Amém, irmãos? Vamos cantar assim então. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, bom seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de
Glórias a Deus. Se você veio para cá preocupado, então entrega a sua ansiedade, porque a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém. Podem assentar-se, amados. Olá, está no ar o nosso VT informativo, com notícias importantes para você. Então fique atento para não perder nenhuma de nossas atividades. Semana passada aconteceu em nossa igreja a Conferência Missionária 2013 e foi uma bênção. Não deixe que a chama se esfrie. Anunciar o Evangelho é ansiar pela volta do nosso Rei Jesus. Veja alguns momentos. A igreja que não faz missões não é igreja. Uma floricultura que não tem flor não é floricultura. Não pode faltar pão na padaria. A igreja tem uma responsabilidade com a missão. A gente entende que a conferência não termina. É algo que Deus está começando na vida de muitos aqui, se não de todos, da igreja, para uma preparação para esse tempo. E Deus colocou você aqui, transformou a sua vida. E agora você, juntamente com todos aqui, e com a força evangélica brasileira, para ser resposta para esse mundo perdido. Meu compromisso é pregar o Evangelho, dar arrependimento, Você ainda não é batizado? Queremos encorajá-lo e ajudá-lo a participar dessa grande festa espiritual. Fale com nossa equipe de integração ou com seu líder de célula. Ou ainda, se preferir, ligue no nosso telefone e faça uma inscrição em nosso curso de batismo. As aulas são gratuitas e você não pode ficar de fora. E atenção! Você que já terminou as lições ou está terminando já pode marcar a sua entrevista para ser batizado ainda neste mês. Se você está frequentando a nossa igreja, mas ainda não é membro, o convidamos a fazer parte da nossa família. Queremos você mais pertinho da gente, fazendo parte da nossa história. Por favor, passe hoje mesmo no balcão, ali no hall de entrada da igreja, ou ligue no nosso telefone. Estamos esperando por você. Vem aí o maior seminário de liderança do planeta, através de videoconferência, Summit 2013, com preletores renomados ao redor do mundo. Você não pode perder. Faça sua inscrição ainda neste fim de semana, aqui mesmo na igreja, e garanta já sua vaga. Marque na sua agenda, de 7 a 9 de novembro, aqui na Primeira Batista. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, um era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Atos 4, 31, 32. Este será o retiro da Rede Mais. As inscrições já estão abertas e o retiro acontecerá de 1º a 3 de novembro, na colônia de férias. Garanta já a sua vaga.
Existe um culto preparado com muito carinho pelo Mini para agradecer ao Senhor por sua graça e misericórdia em presentear as famílias. Os interessados em consagrar seus filhos a Deus estão convidados a participarem desse culto especial que acontece no dia 24 deste mês. Uma quinta-feira às 7h30 da noite aqui no templo da nossa igreja. As inscrições devem ser feitas através do formulário encontrado no site ou na secretaria da igreja. Feito isso, é necessário que os responsáveis pela criança compareçam a uma reunião de esclarecimentos na próxima quinta-feira, dia 10, às 7h30 da noite, no segundo andar. Mas atenção, o prazo final para entrega dos formulários é nesta terça-feira, dia 8. Mais informações com o Mini no segundo andar. Atenção, pais e galerinha de Jesus! Vocês são meus convidados especiais para o lançamento do CD infantil Amigos do Bem. Ele é quem me ama como ninguém, e nele tudo posso. O repertório desse álbum foi gerado com temas que falam sobre obediência, honrar os pais e fazer o bem em nossa sociedade através da nova geração de adoradores que Deus tem levantado. Anote aí, dia 17 de outubro, numa quinta-feira, às 7 da noite, aqui na Primeira Batista. Será uma noite de mini celebração em comemoração ao mês das crianças. Traga sua família e amiguinhos visitantes para que conheçam a alegria de Jesus que nos transforma em verdadeiros amigos do bem. A entrada é gratuita, mas se puder, traga um alimento nutritivo para ajudar o Projeto Nova. Espero por você! O nosso VT informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. Para rever essas e outras notícias, acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Tenha uma ótima semana e lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Bom estarmos juntos, louvando ao nosso Deus e crescendo no conhecimento do Senhor. E hoje nós vamos crescer mais um pouquinho, conhecendo mais da palavra de Deus ali no Mini. E o nosso tema de hoje diz: você está disposto? E o desafio é grande. Hoje nós vamos falar sobre o desafio de obedecer, sobre a ética, né? E seguir regras não é fácil. Mas eu sei que se nós cumprirmos as regras, nós vamos ser exemplo para os nossos filhos estarem obedecendo a palavra de Deus, né? João, ele nos alerta que nós precisamos obedecer ao Senhor. E para obedecermos ao Senhor, existe um segredo. Precisamos conhecê-lo. E para conhecê-lo, é preciso termos relacionamento com o nosso Deus. Se nós não tivermos relacionamento com o nosso Deus, nós não vamos conhecer e nós não vamos poder obedecer. Então, a prova de que nós amamos, de que nós conhecemos, é a nossa obediência. E é isso que nós vamos passar para as nossas crianças hoje, né? Eu sei que às vezes o nosso dia a dia é difícil. Eu vejo às vezes lá em casa, principalmente no trânsito, como é difícil às vezes cumprir as regras, fazer as coisas corretas, para que a minha filha veja que eu estou obedecendo, que eu conheço um Deus e obedeço esse Deus e provo que eu conheço. Mas esse é o nosso papel como cristãos, é obedecermos. E a nossa obediência vai ser a prova de que nós realmente estamos conhecendo. Então, para você conhecer a Deus, é tempo a sós com Deus, é relacionamento com Deus, para você conhecer esse Deus verdadeiro. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos estar falando o versículo de hoje juntos e depois nós vamos fazer a nossa oração e recebermos os pré-adolescentes e as crianças. O nosso versículo de hoje diz, vamos lá todos juntos: se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. 1 João 2:3. Deus nos chama para vivermos em obediência. Estenda a sua mão e vamos orar neste momento. Pai querido, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigada por teu amor que é tão grande para com as nossas vidas. Pai, o teu amor, ele é
incondicional, ele não depende da nossa obediência, mas nós queremos ser obedientes à tua palavra, aos teus mandamentos. Pai, nos dá sabedoria, nos dá força, Pai, para andarmos na tua presença, para conhecermos o Senhor verdadeiramente, para termos tempo, ó Deus, te buscando, estudando a tua palavra, para que possamos conhecê-lo verdadeiramente. Deus, nós queremos isso na nossa vida. Pai, nós queremos isso na vida das nossas crianças. Nós queremos isso na vida dos pré-adolescentes, para que possamos todos andar em obediência verdadeira ao Senhor. E nós pedimos nesta manhã que o teu Espírito Santo esteja conduzindo a nossa vida, a nossa fala, as nossas atitudes, para demonstrarmos realmente a tua palavra na nossa vida. Enche-nos, ó Deus, com o teu Espírito Santo, Pai. Nós precisamos, enche-nos da tua unção, do teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, esteja, Senhor, realmente capacitando cada facilitador. Ó Deus, esteja nos capacitando como pais, como igreja, para sermos exemplo nesse mundo, ó Deus. Para cumprirmos, ó Deus, as regras que existem, ó Deus, na sociedade. Para cumprirmos, ó Deus, aquilo que realmente nós vamos demonstrar em obediência ao Senhor. Nós clamamos a tua direção, a tua ajuda, ó Pai. Deus, nós oramos, ó Deus, pedindo realmente, ó Deus, o teu cuidado, a tua orientação, a tua segurança, Senhor, nas nossas vidas, na vida das nossas crianças, ó Deus. Esteja protegendo cada um, ó Deus, livrando, ó Deus, de todo lance do inimigo contra a vida delas, ó Pai. Nós pedimos realmente que o Senhor derrame, Senhor, da tua proteção, do teu cuidado. Nós queremos todas essas crianças, pré-adolescentes na tua presença, ó Deus, servindo ao Senhor, ó Pai. Que nenhum destes pequeninos, ó Deus, se distancie da tua presença, mas que possam realmente andar em obediência ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber os pré-adolescentes e depois as nossas crianças. Amém, uma salva de palmas para a nossa gurizada. E eles vão agora para ter aquele culto importante na linguagem deles. E com certeza serão muito abençoados. Não é um cultinho, não é, irmãos? É um grande culto a um Deus grande também. Pode assentar-se. Nós queremos conhecer os nossos convidados nessa manhã. Se você ainda não é membro da nossa igreja, nós queremos ter muito prazer e o privilégio de cumprimentar você apertando a sua mão. Por isso nós vamos pedir que daqui a pouquinho você fique em pé. Entretanto, estou lembrando os membros da igreja para olhem sempre atrás de você, assim, do lado, porque tem alguém, não é? Muito importante pertinho de você, e você vai ser o embaixador da igreja agora, dando boas-vindas ao nosso convidado. Onde estão os nossos convidados nesta manhã? Podem ficar em pé, por favor? Temos convidados. Ali, uma salva de palmas. Ali também. Ok. Lá também, olha, pastor Josué. Grande Josué, você quer pregar, não? Ó, pastor quando vai na igreja do outro, vai apaisando assim, é para não pregar, viu? É para não pregar. Ali também temos outros convidados, amém. Pastor Josué, nosso amigão, companheiro aí no campo missionário das segundas-feiras. Seja bem-vindo, Josué. Então, amados, vocês se lembram que na semana passada nós tivemos a nossa conferência missionária, que foi maravilhosa. Quem esteve aqui na conferência num dos cultos, levante a mão. Joia. Quem não esteve, levante a mão. Bem alto, quem não esteve? Olha, tem bastante gente. Então, é por isso que eu queria dar àqueles que não vieram a oportunidade de preencherem agora o seu compromisso com a obra missionária. Nós trabalhamos com uma OMF, O de oferta, M de missionária, porque o recurso é só para missões, e F de fé, porque não é alguma coisa que a gente dá por dar, depende de fé, exercício de fé. E é muito lindo ver pessoas que, por exemplo, fazem hora extra especialmente para que o recurso da hora extra seja para missões. Eu conheço gente que deixa de almoçar um dia na semana para, com aquele recurso que pagaria no almoço, dar a sua oferta missionária de fé. Aí sim é oferta
de fé, ela traz consigo uma dedicação. Se as minhas condições me dão a possibilidade de meter a mão no bolso, tirar R$10 e dar, e não fizer falta, não há fé. Então não foi oferta missionária de fé, foi oferta, pode ter sido missionária, mas não de fé. Os membros da igreja assumem por 1 ano o compromisso regular, mensalmente, de investir na obra missionária. Aqui eu tenho um formulário e aqueles irmãos que são membros da igreja ou congregados, aqueles que estão conosco direto aqui, embora ainda não sejam membros oficiais, devem preencher a oferta missionária de fé. Então nós vamos cantar para devolver dízimos e ofertas, e você que ainda não preencheu, por favor, pegue aqui conosco, preencha e devolva aqui mesmo no gasofilácio. Quando é que você vai dar a oferta? Não precisa dar agora. No envelope que nós usamos de modo regular, há uma linha, oferta para missões. Então aí você coloca a sua oferta, anota o valor e vai entregar. Os membros da igreja que ainda não preencheram, então estão tendo a oportunidade de fazê-lo por mais alguns dias. Nós sabíamos que vários irmãos não estavam aqui, estavam viajando. Passado um tempo, o irmão membro da igreja que não preencheu, então vai receber uma cartinha do Ministério de Missões, com um cartãozinho lá na sua casa, dando a oportunidade de você preencher. Por quê, irmãos? Porque uma igreja que não faz missões, não é igreja, é qualquer outra coisa. Um crente que não faz missões, ele não é crente, ou é crente desviado. O crente que não faz missões não é crente, ou ele é crente desviado, pode estar dentro da igreja. Sabe por quê, irmãos? Quem aqui recebeu o evangelho através de um anjo que desceu do céu e falou: olha, eu vim aqui, o Senhor me mandou para anunciar Jesus para você? Nós fomos salvos porque alguém chegou até nós. Foi um missionário que plantou uma igreja e a igreja investiu. Então Deus nos deu a responsabilidade de ir e fazer discípulos em todas as nações. Isso implica no meu tempo, nos dons e talentos que eu tenho, nas oportunidades que Deus me dá e nos recursos que são dele, mas estão comigo. Então às vezes a gente pensa assim: não, 10% é de Deus, 90% é meu. Não, na verdade tudo é de Deus, e Ele quer que sejamos bons administradores, e a obra missionária necessita das nossas ofertas. Mas não é só de oferta. Por exemplo, vamos orar agora em favor da nossa irmã Dalva, esposa do pastor Afonso, missionários da nossa igreja há muitos anos. Ela tem tido problemas já há vários anos com o joelho, teve que colocar uma prótese, retirou, mexeu outra vez essa semana, problemas de novo, está com infecção. Então uma coisa muito grave. Feche seus olhos, nós vamos orar por ela. Eu queria convidar, tendo em vista que o problema dela é no joelho, e joelho dói muito, aqueles que puderem, por favor, ajoelhem-se dizendo: Senhor, meu joelho está bom e dá para dobrar, tua serva lá é missionária e não pode. Se não houver uma recuperação, ela terá que fazer uma cirurgia que a perna nunca mais vai dobrar, nunca mais, ou vai ter que amputar, para você ver a gravidade do caso. E nós como igreja agora vamos interceder por ela em nome de Jesus, amém, irmãos? Ok. Senhor, nós nem prestamos atenção no joelho quando ele funciona bem. Oh Deus, a saúde boa é uma bênção, bênção que muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer. Parece que é um ato automático, involuntário, estar bem de saúde. Mas nós sabemos, Pai, que é o Senhor quem cuida da nossa saúde. E sabemos que a tua serva, irmã Dalva, está, ó Deus, por alguns anos já sofrendo tanto com esse joelho. Já fez cirurgia, colocou prótese, teve que tirar, agora de novo, Senhor. Oh Deus, como igreja nós intercedemos pela tua filha. Coloca a tua mão de poder, meu Deus. Não deixe, ó Deus, que a tua filha perca o movimento dos joelhos. De forma alguma nós podemos pensar, ó Deus, na amputação da perna da tua serva. De jeito nenhum, papai. No nome de Jesus, tem misericórdia. Coloca ali tua mão de poder. Orienta os médicos. Faz debelar, ó Deus, aquele processo infeccioso. Tira, ó Deus, todo foco infeccioso. Senhor, basta uma palavra tua, basta um assoprão teu, um vento que o Senhor faça, qualquer coisa, qualquer ação, um pensamento teu, Pai, pode resolver aquela situação. E a tua serva vem sofrendo há tantos anos.
Oh Deus, nós clamamos no nome de Jesus, como igreja, nós nos ajoelhamos aqui para lembrar que a tua serva está sem essa possibilidade de encurvar-se de joelhos na sua presença. Por isso nós pedimos, Pai, tem misericórdia. Pai, em obediência à tua palavra, Mateus capítulo 10, nós repreendemos toda enfermidade, toda infecção ali na vida da tua serva. Oh Deus, que a palavra do Senhor se cumpra naquela vida e ela seja curada, completamente restaurada, e mais uma vez nós te glorificaremos, mais uma vez prestaremos culto ao Senhor por esse grande livramento. E a tua serva é missionária, é obreira, é heroína da fé. Ela e seu esposo têm dado tanto de si durante tantos e tantos anos no campo missionário. Oramos, Pai, agradecidos por aquilo que o Senhor vai fazer, e cremos que será o melhor, que será uma recuperação total, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ok, graças a Deus, irmãos. Então, os irmãos que não preencheram ainda, por favor, passem aqui. Eu queria pedir que você não vá deixando para depois, sabe por quê? Como que o Ministério de Missões faz? Ele vai somar todos esses cartões, e o valor, que é o resultado da soma, vai gerar então o nosso orçamento de missões. Então, você protelando, deixando para depois, na verdade, você está cooperando para um atraso na elaboração do orçamento de missões. É muito importante que você seja diligente, não é? Bem apressado na obra de Deus para contribuir melhor. Vamos cantar e trazer dízimos, ofertas, e você vai pegar o seu cartão também. Que delícia é crer em Cristo, em seu nome confiar, aceitar os seus ensinos e as promessas desfrutar. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Oh, que doce é crer em Cristo, ter certeza de perdão, receber de Cristo mesmo vida, paz e salvação. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Bem feliz eu sou em Cristo, sempre dele quero ser. Quero agora muito submisso, sempre a ele obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer. Aplauda o Senhor, glórias a Deus. Essa é a oração. Queremos uma fé amadurecida, crescente. Pode assentar-se. Os irmãos que irão cooperar conosco na ministração da ceia do Senhor podem subir aqui à plataforma. Pastor Marcos Ritt e o Valdir, obreiro Valdir, estarão aqui nos ajudando para que a gente seja mais ágil nesse processo. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 11, para lermos juntos a instrução a respeito da ceia do Senhor. A
partir do versículo 23, meus amados. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Amém. Nós vamos cantar e os nossos irmãos estarão distribuindo os elementos. Quem é que participa da ceia do Senhor? Primeiro, preste atenção no nome. A ceia é do Senhor, não é da Igreja Batista, é do Senhor, porque foi o Senhor quem morreu e ressuscitou por nós. E a ceia é um ato memorial, voltado para a pessoa de Cristo, o autor, o consumador da nossa fé, o nosso Senhor Salvador, o nosso remidor, aquele que promoveu a reconciliação entre nós e o Senhor, através da sua entrega na cruz. Por isso a ceia é do Senhor. Quem é que participa da ceia então? Aqueles que são do Senhor. Quem é que são aqueles do Senhor? Aqueles que um dia reconheceram seu pecado, aceitaram a Cristo e assumiram compromisso. Porque apenas crer no Senhor não resolve. Tem que assumir compromisso com o Senhor. O diabo não tem dúvida nenhuma que Jesus Cristo é o Senhor. Entretanto, não tem comunhão nenhuma com Deus. Então, aquela pessoa que se converte e diz: olha, Cristo sim, igreja não, Cristo sim, batismo não, não é uma pessoa que tenha em si a evidência de conversão. É talvez uma pessoa ainda pouco instruída na palavra, mas por isso eu quero deixar claro: o batismo, a ceia são duas ordenanças bíblicas que o próprio Senhor Jesus nos recomendou. Então, alguém fugir do batismo, fugir da ceia, está indo frontalmente, não é, em colisão com a proposta, com o amor e a entrega do próprio Senhor Jesus. Então, se você aceitou a Cristo, assumiu diante da igreja, não é, pela profissão de fé e o batismo, seu compromisso com o Senhor, e vive em plena comunhão com o Senhor, com a igreja, mesmo você que não é membro da nossa igreja, mas passou por esse processo, está em comunhão com o Senhor, em comunhão com a sua igreja, você é muito bem-vindo para participar conosco nesta manhã. Enquanto cantamos, nossos irmãos então distribuirão os elementos. Eles saem por aqui primeiro, olha, isto, pode vir. Revelando vergonha e pavor.
Deus. O texto fala de exame pessoal. Se você já recebeu os elementos, então você pode fechar os seus olhos e começar a examinar a sua vida. Senhor, como é que eu compareço diante da tua mesa nessa manhã? O que há em mim que compromete a minha situação com o Senhor? A palavra de Deus nos ensina de modo tão claro: sem santificação ninguém verá o Senhor. O pecado é um hóspede bem folgado. Se eu permitir que o pecado bata a porta da minha casa, da minha vida, e se eu abrir a porta e deixá-lo entrar, ele vai assumir a sala, vai assentar-se no sofá, vai colocar o pé na mesa de centro e ficar muito confortável. E de lá ele se sentirá à vontade para ir em qualquer lugar na minha casa. Não permita, meu amado, mágoa, ressentimento, sentimentos de vingança, impureza de qualquer tipo, julgamento a respeito de qualquer pessoa na sua vida como algo normal. Não. Esse é o pecado, é o hóspede folgado. Tendo um hóspede tão folgado dentro de casa, nós corremos sério risco, pois a casa está à sua disposição. Se algum irmão que pretende participar da ceia não recebeu os elementos, por favor, fique em pé onde você está, para que seja servido. Se algum de vocês que pretende participar da ceia não recebeu os elementos, fique em pé onde você está, para que possa então ser servido. Continue orando enquanto nós vamos ministrando aqui aos nossos irmãos à frente. Fiquemos em pé, irmãos. O pão representa, ele não é o corpo do Senhor Jesus, ele representa o corpo do Senhor que foi ferido, que foi traspassado pelos nossos pecados. Então, em memória do Senhor Jesus, participe. Por semelhante modo também, o cálice que você tem em suas mãos, o fruto da videira, representa o sangue do Senhor Jesus Cristo. Sangue precioso, não como dos animais que eram servidos em holocausto no Antigo Testamento, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sacrifício perfeito, permanente. O sangue da nova aliança entre Deus e os homens. O novo acordo entre os céus e a terra, feito através do sangue de Jesus. Em memória do Senhor Jesus, participe. Pastor Marcos Ritt vai orar para nós. Senhor meu Deus, no nome de Jesus, queremos te agradecer, ó Pai, porque somos convidados para a mesa do Senhor. Feliz aqueles que são convidados para a mesa do Senhor. Obrigado porque um dia estaremos aí no céu, celebrando a ceia, com o corpo glorificado, o mesmo corpo que Jesus recebeu após a ressurreição. Nós teremos este corpo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, este corpo que é mortal se revestirá de imortalidade, porque a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Senhor, muito obrigado, porque em Cristo somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Senhor, obrigado porque nós
éramos indignos, e o Senhor nos tornou dignos da tua presença, dignos do reino dos céus, apenas pelo sacrifício de Jesus. Nós temos esta consciência, queremos melhorar a cada dia, queremos que opere em nós um coração quebrantado e contrito, queremos, ó Deus, alegrar o teu coração, queremos viver de uma maneira tal que o Senhor olhe para cada um de nós e diga: eis o meu filho, eis a minha filha amada em quem eu tenho prazer. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos imitadores do Senhor Jesus como filhos amados. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma vida limpa, santificada, porque esta é a noiva que o Senhor virá buscar para as bodas do Cordeiro. Uma noiva santa, pura, sem mácula, sem coisa alguma que a contamine, mas santa e irrepreensível. Ajuda-nos, Senhor. Humanamente para nós é impossível, mas a salvação é sobrenatural, é pela graça, e sabemos que a santificação também é através da tua graça e misericórdia, que a cada dia somos transformados de glória em glória, segundo a imagem do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, faz-nos valer o sacrifício de Jesus, faz-nos ser gratos, faz-nos reconhecer, e assim como Jesus deu a vida por nós, que nós possamos também dar a nossa vida pelos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, podem passar o cálice para a extremidade. A pessoa que está na extremidade, então fica com todos os cálices, e os nossos irmãos irão recolher. Agora nós vamos ter um grande coral. Quero chamar o Benevides para vir aqui também. Vem cá, Benevides. Você pode cantar aqui hoje conosco? Mais pertinho? Isso, vem devagarzinho. Esse hino, irmãos, é um dos mais lindos que nós conhecemos. Maravilhosa graça, é a graça de Jesus. Encha o seu pulmão com aquela alegria que você tem no coração, porque os seus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Vamos ficar em pé, amados, e nós vamos cantar. Irmãos, nós sabemos que quando o Senhor Cristo morreu por nossos pecados, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Então essa obra é maravilhosa, e nós temos de cantá-la de peito estufado, com muita coragem, muita vontade, porque esta graça é maravilhosa. Amém, irmãos? Vamos junto nessa? Amém. Amém. Ela me dá certeza.
Amém. Podem assentar-se, irmãos. Oh, graça maravilhosa, não é, irmãos? Você deve continuar ainda com a sua Bíblia aberta no mesmo texto. Obrigado, pastor Marcos, Valdir. E eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre a ceia do Senhor. Como eu mencionei, o batismo e a ceia são duas importantes ordenanças do Senhor para que a igreja continue marcando passo firme rumo ao céu, rumo às promessas de Deus, sem se esquecer dessas duas fundamentais ações do próprio Deus em favor de cada um de nós. Primeiro, apesar de nós não merecermos, o Senhor, pela graça, misericórdia e amor inigualáveis, mandou o seu Filho Jesus morrer pelos nossos pecados. Quem não conhece a fé diz assim: mas é fácil desse jeito? É de graça? É de graça. De graça para mim, mas custou muitíssimo caro para Deus, que deu a vida do seu unigênito Filho para morrer em meu lugar. Então, na morte dele, que é representada aqui pela ceia do Senhor, nós temos que olhar em diversas direções. Por exemplo, a ceia do Senhor é um dos momentos em que a cruz do Senhor está muitíssimo iluminada. Palavras do pastor Ed Renekiewicz que chamaram a minha atenção. É na ceia do Senhor que a cruz está mais iluminada do que em qualquer outro momento. E isso acontece por quê? Porque a cruz é o marco absolutamente que divide as águas entre uma vida sem Deus e uma vida com Deus. Nenhum esforço humano poderá me apresentar a Deus ou apresentar os seus esforços a Deus. Por quê? Porque ou vivemos pela graça, da qual cantamos agora, ou vivemos pela lei. A lei foi escrita, não é, para nos mostrar, para tornar muito claro que é impossível viver por ela e ser justificado diante de Deus. Porque a lei, diz o apóstolo Paulo, é perfeita, mas teve um propósito de mostrar a nossa imperfeição. Imagine num porto marítimo. Você já deve ter visto em noticiários ou mesmo em filmes, documentários, aqueles containers enormes, cargas muito pesadas, que são elevadas por guindastes poderosos, tirando-os do solo e colocando-os nos navios para serem transportados. Aquelas correntes são grandes demais. Agora você imagine, uma corrente, ela é composta de muitos elos, todos ligados entre si, formando uma unidade. Imagine que o guindaste está levantando um container e apenas um dos elos se rompe. O que acontece? A corrente toda se rompeu. Assim é viver na lei, pela lei, através da lei. Para eu me apresentar diante de Deus pela lei, eu não poderei pecar em nenhum ponto da lei, porque quebrando um só ponto, terei quebrado toda a lei. Algum de vocês aqui gostaria de se oferecer a Deus, dizendo: Senhor, eu quero abrir mão da cruz, quero abrir mão do sacrifício de Jesus, e eu quero viver na lei? Claro que não. Ninguém é tolo o suficiente para fazer uma loucura dessa, uma insanidade. Então, recebemos a Cristo pela graça. O que Ele fez por nós é o sacrifício perfeito para Deus. Nós estávamos desviados da vontade de Deus, mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, separados eternamente de Deus. Mas, pelo grande amor que Deus nos tem, então Ele providenciou o recurso, a única saída possível, a morte de Jesus, o justo morrendo pelos injustos, o santo morrendo pelos pecadores. E há algo misterioso, místico, sobrenatural no sacrifício de Jesus, pois a palavra diz que Ele, não conhecendo o pecado, tornou-se pecado em nosso lugar. Isso é incrível.
Não dá para entender, não dá para explicar isso. A única coisa que eu sei é que o dia que o meu coração entendeu que eu era pecador, perdido, separado de Deus, e que não havia outro meio de ir a Deus a não ser pelo novo e vivo caminho que é Jesus, eu me rendi e falei: Senhor, não tem jeito de eu ir ao céu, e eu preciso do céu. Não tem jeito de eu ir a Deus, eu preciso de Deus na minha vida. Há um vazio no meu coração. Eu era membro da igreja, eu era batizado, jovem, mas não tinha uma experiência de salvação. Havia me batizado tentando, no cumprimento do processo de crer e ser batizado, eu entender que era aceito pelo Senhor. Enquanto buscava o avivamento para a minha vida, o Senhor disse: não, antes do avivamento você precisa receber a vida. Eu tinha conhecimento de Deus, conhecia as histórias da Bíblia, mas ainda não havia tido uma experiência de conversão. E foi lá no meu quarto, chorando, que eu disse: Senhor, eu não aguento mais. Há um vazio dentro da minha alma, há um buraco. E eu chorava todas as noites por um período, e a minha mãe se preocupava: o que está acontecendo com esse rapaz? E me perguntou: filho, você fez alguma coisa errada? Tem algum problema que você quer se abrir? Não, é um vazio. Mas eu sabia que era um vazio que representava a exata necessidade de Jesus. E me ajoelhei e falei: Senhor, eu não aguento mais, entra na minha vida. Quando eu me levantei dali, eu sempre brinco com as pessoas dizendo: olha, quando eu orei, sabe aquela luz forte, mais forte que a luz do meio-dia? Não apareceu para mim essa luz aí. Sabe aquele anjo lindo, maravilhoso, que aparece para alguns personagens da Bíblia? Para mim também não apareceu, não. Eu estava lá sozinho no quarto, mas a partir do momento que eu fiz esta oração, eu senti absolutamente como é firme o chão no qual eu piso, que os meus pecados haviam sido cancelados, e a paz encheu o meu coração. Senti como se o mundo fora tirado das minhas costas, um peso que me acompanhava durante tantos anos. E eu até pensei assim: puxa vida, acho que eu não vou ficar animado não. Isso pode ser uma coisa emocional só, mas graças a Deus, a graça não é emocional só, ela é espiritual. E naquele dia eu fui batizado no corpo do Senhor Jesus Cristo, fui então salvo pela graça poderosa do nosso Deus, e aquela alegria, aquela paz nunca mais me abandonou. Se você é um batistão, diga glória a Deus. Você está pouco batista, amém, pode aplaudir, é isso aí. É isso aí, essa é a obra da cruz. Então, quando eu olho para os elementos da ceia aqui, eu tenho de olhar para trás, onde está a cruz. E a cruz, irmãos, que muitas pessoas usam como elemento de decoração, numa corrente, numa pulseira, uma cruz vazia, ela é muito mais do que isso, porque a cruz apenas representa quem morreu nela, quem deu a sua vida. Não é a cruz, mas é quem esteve na cruz. Mas nós entendemos, o apóstolo Paulo fala que o evangelho dele é o evangelho da cruz, porque foi nessa cruz que o Senhor Jesus Cristo morreu. Então a ceia aponta para trás, aponta para a cruz, como o único caminho possível para uma pessoa chegar a Deus. E pode ser que esteja acontecendo com você o que acontecia comigo. Sendo líder, sendo membro da igreja, não tinha certeza da minha salvação. Eu me lembro que aos 15 anos eu fui dar a profissão de fé. E no nosso sistema lá era assim: o pastor punha os candidatos e fazia perguntas diante da igreja. E olha só como é interessante. Eu orei antes de ir para a profissão de fé: Senhor, não deixa o pastor me perguntar se eu tenho certeza de salvação, porque eu não tenho. O que eu esperava? Eu esperava que assim que eu saísse do batistério, eu tivesse certeza de salvação. A Bíblia diz que a gente deve crer e então ser batizado. Eu inverti, eu fui batizado sem ter uma experiência de conversão. Como é que isso é possível? Então, eu concluí, quando chegou a época de eu ser ordenado, senti o chamado depois da minha conversão, estudando a palavra de Deus sobre o batismo, eu cheguei à seguinte conclusão: peraí, mas eu não sou batizado.
Por quê? Esta aliança está aqui na minha mão representando algo. Eu sou casado. Eu me casei e essa aliança representa o meu casamento. Sim ou não? Mas se eu não sou casado, adianta eu ter uma aliança na mão esquerda? Não. O batismo da mesma forma. Eu me batizei, mas eu ainda não era convertido. Eu estava tentando, através do cumprimento da Escritura, alcançar a Deus. Mas o processo era muito mais profundo. A conversão ainda viria. E aí eu entendi que na verdade eu não era batizado, eu tinha tomado um banho público. Na verdade, diante da igreja, eu tomei um banho para todo mundo ver. Então, até para escandalizar alguns, né, não foi essa a minha intenção. Quando a igreja pediu a minha ordenação ao ministério, eu gostaria de ser batizado. E as pessoas falaram assim: mas como assim? Mas você já é batizado? Eu falei: não, eu tomei um banho público, porque a minha conversão aconteceu depois do meu batismo. Então, lá em Pedro, a palavra diz assim: porque o batismo não nos tira o pecado, mas nos dá uma boa consciência para com Deus. E eu pensei assim: como eu vou ministrar o batismo, sendo pastor, se eu mesmo não fui batizado? Então, alguns dias antes de eu ser ordenado ao ministério da palavra, eu pedi o batismo. E as pessoas ficaram estranhando um pouco. Eu falei: eu peço perdão se eu estou escandalizando vocês, mas é que eu quero que se cumpra em mim a palavra de Deus. Eu criei e agora quero ser batizado. Glórias a Deus. Então a ceia aponta para o passado, onde está a cruz. E ela deve receber todos os holofotes mesmo, porque só através da cruz é que eu e você podemos chegar a Deus, só através do sacrifício de Jesus. Não há outro meio da gente ir. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não vem das obras, não vem da tentativa de agradar a Deus, mas é obra única e exclusiva de Deus. A ceia também aponta, irmãos, para dentro. Porque o texto que nós lemos aí, e a recomendação que os irmãos tiveram, foi de fazer um exame pessoal. Aquele que ministra os elementos jamais vai olhar para um dos irmãos e olhar assim e julgar: olha, acho que esse merece, esse sim e esse não. Pode ser que haja até um maltrapilho, alguém que chegou da rua e estenda a mão, mas os nossos irmãos são orientados: examine-se o homem a si mesmo. Ninguém examina a outrem, ninguém examina o outro. O exame é pessoal. E esse exame tem que existir. E, irmãos, alguns queridos estão sendo enganados pela incompreensão da palavra, estão sendo enganados pelos seus sentimentos e pelo próprio Satanás. Porque a Bíblia diz assim: examine-se a pessoa a si mesma e assim participe, coma do pão e beba do cálice. E alguns irmãos preferem manter o pecado na vida e omitir-se da participação da ceia do Senhor. Não, eu estou em pecado, não posso participar. O que é isso? Essa é a declaração: Senhor, o Senhor é santo, me chama para a santidade, mas eu prefiro ficar aqui. Eu não vou me santificar, nem vou acertar minha vida com o Senhor. Irmãos, no exame pessoal, eu vou receber o quê? Reprovação. Porque a ceia, como nós a ministramos mensalmente, é uma das muitas oportunidades que nós temos de pedir perdão a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, nos limpar de toda impureza, toda iniquidade. Então nós não podemos deixar o pecado na nossa vida. Eu já mencionei, ele é um hóspede folgado. O pecado na vida significa: eu prefiro ter um acordo com a minha carne, com o sistema de valores do mundo e com o diabo, do que acertar a minha vida com Deus. A partir desse pressuposto, irmão, qualquer ato cultico não serve. Senhor, eu te adoro, mas vou ficar com o meu pecado. Senhor, eu quero que a tua obra cresça, mas eu vou ficar com o meu pecado. Que incongruência, que contradição absurda. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos limpos. E olha, eu vou te dizer um negócio. Às vezes nós achamos que pecado, como o mundo diz, é o seguinte: pecado é roubar e não poder carregar. Quem não conhece o Senhor pode pensar dessa maneira. Alguém que conhece a palavra jamais pode dizer uma bobagem dessa. Pecado é sério.
Pecar é errar o alvo. Pecar é transgredir contra a lei do Senhor, contra o mandamento de Deus, contra a vontade do próprio Deus. Então eu não posso, de modo algum, permitir o pecado da minha vida. E o pecado não é roubar, matar, jogar, fumar, adulterar. Nós elegemos esses chamados pecadões para tornar a nossa alma mais tranquila. Mas irmãos, aquela rixa entre marido e mulher, ele falou, olha, é aqui que deixa. Aí ela falou, não, eu prefiro aqui. Olha, eu prefiro que deixe aqui. Às vezes, bobagem dentro de casa promove uma competição entre marido e mulher e os dois ficam feitos crianças. E já me disseram que à medida que a gente envelhece, piora. Eu já falei, na minha vida está amarrado, em nome de Jesus. Que história é essa? Que história é essa? Eu quero ser mais santo. O desafio é cada dia ser melhor, mais amadurecido, e não agir com criancice. Então nós elegemos pecado, só os pecadões. O diabo nos engana. Irmãos, os meus pensamentos têm que ser puros o tempo todo. Não tem margem para negociação. As palavras da minha boca devem abençoar e nunca amaldiçoar. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Contei para os irmãos cerca de uns 9, 10 meses atrás, que Deus na palavra falou assim, Gilson, já estava escrito, é que eu não enxergava. A palavra estava revelada, mas eu não tinha obedecido ainda com tanto rigor. Lendo a palavra, olha, sua boca só vai proferir bênção. Da sua boca só pode sair palavra que edifique aqueles que a ouvem. E o Senhor me proibiu. E eu mudei bastante com relação a brincadeiras que eu falava, a frases aparentemente sem maldade, mas não estavam cumprindo o propósito. A minha boca foi feita para abençoar e não para amaldiçoar, para edificar e não para deixar ninguém em dúvida. Então, é assim que a gente tem que lidar com o nosso pecado. É pecado no pensamento, o pecado da omissão. A Bíblia diz o quê? Quem não faz o bem que deve fazer, comete pecado. Então desculpa, eu não estou apelando por causa da oferta missionária de fé, mas nós temos muitos missionários, e você que sabe que deve ofertar para a obra missionária e não oferta, a palavra de Deus está dizendo, você está cometendo pecado, meu amigo, sinto muito, acho que o pastor está bravo e está apertando para entrar mais dinheiro na igreja, você pode pensar isso, mas o meu Deus sabe, e é minha testemunha, que eu estou falando da palavra de Deus, compromisso com a palavra de Deus. Deus falou, está falado, sim ou não? Então repete, Deus falou, está falado. Até parece que ele não falou, você falou tão constrangido que parece que ele não falou. Repete comigo, Deus falou, está falado. Vamos lá, Deus falou, está falado. É Ele que manda e eu obedeço, irmãos. Então a ceia nos dá essa oportunidade de olhar para dentro e verificar como está a nossa vida e, irmão, fazer faxina. Vamos fazer faxina mesmo. Sabe quando as mulheres tiram um dia, em determinado tempo, falam assim, olha, eu vou dar uma geral, porque a gente está sempre fazendo alguma coisa, às vezes tem um auxiliar, e eu olho, aquele vidro não está como eu quero, eu passo a mão ali, eu vou dar uma geral, faxina. Irmãos, a gente tem que fazer faxina na vida com muita frequência. Não é de ano em ano não, quando vai, olha, o ano que vem eu vou me consagrar. Não. É para amanhã mesmo, em nome de Jesus. E tem que começar hoje, não tem jeito. A cruz então, ela está refletida no passado, a ceia me mostra o passado. Eu olho para trás, eu olho para dentro para examinar a mim mesmo. Eu olho também para fora. O texto diz que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Irmãos, o que serve anunciar a morte do Senhor para nós que já somos do Senhor? A ceia é missionária, claro que é. Quando eu pergunto, alguém não recebeu? Aqui ninguém disse, eu não recebi. Mas o mundo lá fora, se pudesse falar, diria, eu não recebi. Vários homens que estão perdidos nas drogas, nos vícios, nas paixões, aqui dentro da nossa cidade, se eles pudessem dizer, quando eu disse, alguém deixou de receber os elementos, eles diziam, eu não recebi. Há uma multidão de gente que não recebeu a ceia. Irmãos, imaginem se os diáconos servissem a ceia apenas aqui na primeira fileira, e vocês estão todos olhando, e aí eles tomam, aí vocês ficam pensando, bom, acho que o pastor mudou o jeito de fazer a ceia, aí eles voltam,
Aí pega os novos cálices e traz para a primeira fila outra vez. Aí você fala, acho que o pastor está meio esquecido, ele deve estar com amnésia, pelo menos parcial. Porque está repetindo. E aí eles tomam, devolvem, vamos, terceira leva, serve outra vez, para os que estão no primeiro banco. Os irmãos iam dizer, ô pastor, e nós aqui, e nós aqui? E nós temos que participar. Pois é isso que a igreja está fazendo. Nós estamos aqui tomando a ceia continuamente, mas lá fora tem uma multidão dizendo, eu não recebi, eu nem sei o que é a ceia, eu não conheço o novo acordo entre Deus e os homens, eu nunca ouvi falar de Jesus. E o velho hino vai calar na nossa mente, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Lá fora, na casa ao lado da sua. Então, se aquele vizinho é meio chato e você fala, ó, esse cara é meio esquisito, nem vou falar com ele, começa a orar e jejuar, porque esse esquisito precisa de Jesus. Se lá tem um chefe chato na empresa, esse cara precisa de Jesus. Irmãos, do outro lado da mesa começa missões. Às vezes tem um filho ali, dentro de casa mais perdido. Às vezes tem um marido, às vezes tem uma esposa. Então a ceia nos remete a olhar para trás, a olhar para dentro e olhar para fora. Porque anunciar a morte do Senhor é pregar o Evangelho com intrepidez no poder do Espírito e com responsabilidade. O apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar o Evangelho. Por último, irmãos, a ceia nos remete para frente. E vai haver um dia em que o hino 108 será verdadeiro, não é? Lembra do hino 108? O que ele fala? Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Oh, glória a Deus! Pode aplaudir, sim, essa obra é dele. Essa obra é dele. Eu não mereço estar na lista de chamada do céu, mas eu estou lá, gente. Eu não mereço, eu estava na lista de chamada do inferno. E o cão está lá esperando, olha, o Gilson já está com 61, está chegando a hora, oba! Mas o Senhor Jesus diz assim, negativo, aqui na cédula, na súmula, que registrava os pecados dele, está carimbado com o sangue de Jesus, está justificado, glória a Deus! Pois já não resta mais sacrifício, o Senhor já fez esse sacrifício por mim, e o diabo não tem mais poder sobre minha vida, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, meu nome está escrito no livro da vida, e você também. A ceia nos mostra então, a cruz, lá atrás, ela aponta para o nosso interior, no exame, e ela fala-nos também, das pessoas que precisam ouvir, e ela aponta para frente. A cruz então, é projetada para trás, para dentro, para fora e para frente. Todas as promessas se cumprirão em mim e em vocês, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo o Senhor por esta manhã gostosa, e o Senhor assim abençoe você, seu lar. Quantos irmãos aqui já fazem parte de uma célula? Levante as mãos. Isto. Amém, obrigado, Deus abençoe. Quero convidar você que ainda não faz parte de uma célula para entrar. Deus está fazendo coisas tão lindas. Gente, uma sexta-feira dessas atrás, eu fui fazer uma visita a uma célula. Cheguei lá, não aguentei. Eu abri o bocão chorar mesmo. O irmão que estava dirigindo aquela célula não é pastor, nem é missionário. Ele não fez seminário. Mas havia uma unção de Deus na vida daquele moço. Eu falei, glória a Deus. Eu falei, eu preciso ter essa unção aí. Sabe o que é a unção de Deus? A presença de Deus. E aquele irmão falando, olha, célula é lugar de carinho, amor, atenção. E eu queria dizer que vocês não devem esquecer meu telefone. Meu telefone é 0800. Meu telefone é 0800. Significa que você pode ligar para mim de noite, de dia, de madrugada, fim de semana. A hora que você ligar, eu estou aqui pronto para servir você em nome de Jesus. Irmãos,
Isso é célula. Isso é líder cheio do Espírito de Deus. E ele falou: quero agradecer a irmã fulana, porque semana passada eu precisei dela para atender a ciclana, e ela prontamente atendeu, ela deu todo o cuidado, toda a atenção. Quero agradecer o irmão fulano, porque eu precisei dele, liguei para ele, e ele foi atender o irmão ciclano, e foi uma bênção. E assim ele foi nomeando, todos ali tinham aprendido com aquele líder, que o telefone deles é 0800, estou aqui para servir, porque se eu não servir, eu não sirvo. Se eu não servir, eu não sirvo. Eu sirvo para servir. Eu sirvo se servir. O Senhor Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E se Ele, sendo o nosso mestre e Senhor, nos serviu, nós devemos fazer o quê? A mesma coisa. Então eu queria encorajar você a participar de uma célula. Eu sei que talvez você tenha uma resistência: pastor, a vida é tão corrida, irmãos. A igreja do Novo Testamento não era essa aqui não, de púlpito, telão, microfone. A igreja do Novo Testamento era na casa. E os irmãos ali ministravam uns aos outros, e ali tinha espaço para os dons, ali as misericórdias, os atos de bondade, de generosidade aconteciam muito mais. Então encorajo você, entre numa célula. Deus está fazendo uma revolução, e você não pode ficar fora dela. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, o poder, a autoridade do Espírito Santo, seu conforto e amor, os dons que Ele oferece, sejam sobre a igreja do Senhor desde agora e para sempre. Amém. Senta só um pouquinho, eu vou sair ali rapidinho, que eu quero dar um abraço em você.